Olha só, crianças, agora a gente vai voltar e vai dar continuidade aos nossos estudos com a unidade 4 na página 139, tá? Essa unidade 4 a gente vai ver o quê? Conviver e transformar. E aí tem uma pesquisa, ele começa com uma pesquisa que vocês podem fazer diretamente lá na internet, tá? No caso, é uma pesquisa sobre a origem do nosso município, do município que nós moramos hoje. Qual é o nosso município? Belém, tá? Então, vocês vão anotar os dados principais e responder as questões. Só que vocês podem fazer diretamente da frente do computador da pesquisa mesmo, tá? E aí, a gente vai pesquisar o quê, gente? Qual é a origem do município, o nome dele, né? A data em que ele foi fundado, o como era antes as casas, como é hoje, né? A evolução, a mudança, as transformações ocorridas no nosso município desde a sua fundação até os dias atuais, tá? E aí tem duas questões aí para vocês responderem, que diz assim, olha, quais foram as principais mudanças ocorridas nesse local? Cite algumas. Então vocês vão escrever aqui na letra A algumas mudanças que ocorreram no decorrer dos tempos no nosso município, tá? Vocês vão ver como era antes e como está hoje e colocar aqui as mudanças que ocorreram. Na letra B está dizendo assim, olha, o que pode ter contribuído para essas mudanças? Como era antes, como é hoje? Por que vocês acham que mudou? Por que ocorreram essas mudanças no nosso município? Aí vocês vão escrever aí, tá? O que contribuiu para essas mudanças aí. Na segunda questão, está dizendo assim, ó. Observe as imagens da página 114 e responda. E aí a gente vai novamente lá para a página 114, tá? Que a gente vai trabalhar, nós vamos ver o que, gente, aqui nessa página 114, ó. Sempre o que? Vendo o quê? Que aqui na página 114, o que? São os trabalhos que aconteciam antigamente, né? Na cidade, no campo e na cidade, né? Na cidade e no campo, tá? Então vocês vão ter que ler novamente esse texto para saberem que mudanças foram essas aqui. Aqui, por exemplo, nós temos o quê? Uma pessoa trabalhando no calçamento das vias públicas, né? Antigamente, e um pouquinho mais breve, né? A imagem, por exemplo, de baixo, ela é mais antiga. E a de cima é o que? Mais atual, tá? E aí, vocês vão lá na página 139, que a gente vai, com base nessa página que nós acabamos de ver, nós vamos responder a essas duas questões que estão aí. A primeira diz assim, olha, as atividades representadas ainda existem, tá? E aí, o que é que eu posso falar para vocês? Que apesar, estou trabalhando no quê? No calçamento das ruas. Eu posso dizer para vocês o quê? Que apesar de não serem mais realizadas da mesma forma, né, de maneira muito manual, né, porque hoje já existem máquinas que ajudam nisso aí, tá? Essas profissões, elas ainda existem, tá? Por exemplo, quando as nossas praças, elas saem as pedras do piso dela, dos calçamentos delas, o que acontece? A prefeitura geralmente manda uma equipe para lá para fazer, para recolocar, tá? Esse material aí. E a letra B diz assim, olha, na comunidade em que você vive, essas atividades acontecem? Sim, como eu acabei de citar para vocês aqui agora, né? Por exemplo, quando a gente vai na Praça da República, na Praça Batista Campos, quando a gente vai caminhar, a gente vê que o piso dela, o chão dela é o quê? Cheio de aquelas pedrinhas portuguesas, né? E geralmente elas estão soltas. Então a prefeitura volta e meia, ela faz o quê? Ela manda uma equipe para lá, desloca uma equipe para lá para refazer esse trabalho, para recolocar essas pedras, tá bom? Na página 140, que é a nossa última página da nossa revisão de história, está dizendo assim, olha, a quantidade de recursos que você usa na natureza mostra o impacto da sua vida para o planeta, de sua vida para o planeta. Vamos calcular o tamanho desse impacto, tá, gente? Então, a gente teria que estar em sala de aula para a gente fazer isso aqui, porque, na verdade, isso aqui seria um jogo com pontuação, tá? Mas como nós não estamos em sala de aula, e eu vou fazer da mesma maneira que eu vou fazer com vocês agora, em sala de aula com meus alunos, vai ser a mesma maneira, tá? Nós vamos só fazer o quê? Ler e marcar. Nós vamos marcar as opções que vocês consideram mais corretas. Por exemplo, aqui, olha. Qual é a origem dos alimentos que você consome? Da horta da minha casa, das feiras e quitandas ou dos supermercados? E aí a gente pode marcar duas opções, né?
Por exemplo, eu consumo os alimentos da minha casa são dos supermercados e das feiras e quitandas. Tá? Então vocês vão o quê? Marcar com um xizinho ou circular a opção lá. Na segunda está dizendo assim, olha. Quantas vezes por ano você compra roupas e sapatos novos? Uma vez por ano? 2 vezes por ano? Ou mais de 3 vezes por ano? E aí vocês vão lembrar, conversar com a mamãe e vão marcar a opção que vocês consideram mais importante, tá? Tem pessoas que compram roupas todos os meses, na verdade, todo fim de semana. Na terceira diz assim, olha, quando sua família compra um aparelho eletrônico novo, quando é? Por exemplo, a televisão, quando é que eu compro uma televisão nova? Um rádio, um videogame, um aparelho eletrônico? Somente quando o antigo quebra, quando surge uma oportunidade boa ou sempre que sai um modelo novo? No meu caso, somente quando o meu objeto antigo, meu objeto eletrônico antigo, ele quebra ou dá algum problema, tá? Eu geralmente não vou atrás de novidades, mas tem pessoas que compram assim que sai um modelo novo de tal coisa, vai na loja e compra, tá? Então isso aqui também é bem pessoal. Na quarta diz assim, olha, com qual frequência sua família compra jornais, revistas e livros? Raramente temos assinatura mensal ou todos os dias. No meu caso, a opção aqui é o quê? Seria o quê? Uma vez por semana, porque geralmente eu compro o jornal aqui na minha casa no sábado ou no domingo, tá? Durante a semana a gente vai vendo o que? Televisão e os telejornais locais, tá? Na quinta diz assim, olha, como vocês descartam lixo produzido em casa? E aí nós temos 3 opções. Separamos entre recicláveis e não recicláveis e levamos resíduos específicos, como equipamentos eletrônicos para postos de recolhimento. Separamos entre recicláveis e não recicláveis ou não separamos o lixo. E aí vocês vão ver a opção de acordo com a casa de vocês e vão marcar aí, tá? E a sexta é, qual meio de transporte sua família usa com mais frequência? Bicicleta, o transporte coletivo, que é o ônibus ou o carro? E aí vocês vão marcar as opções, tá? Como eu falei para vocês, crianças, essa questão aqui vai ficar como se fosse o quê? Uma questão para marcar, tá bom? Então, olha só, a nossa revisão de história, ela vai até essa página 140. Eu quero que vocês façam uma pesquisa, respondam todas as questões. E não esqueçam de quando for estudar para a prova, não estudar só essa revisãozinha aqui, não. Vão lá na unidade 3 e na unidade 4, façam uma leitura novamente, relembrem os conteúdos, que é dessas 2 unidades que vai ser feita a nossa prova. Tá bom, crianças? Então, amanhã a gente volta com a nossa revisão de geografia. Um beijão para vocês, estudem e amanhã a gente se vê novamente. Um beijo.